hoje aqui no Motor Driver eu tenho o Volkswagen Polo Highline 1.0 170 TSI. Carro que levantou muita polêmica no finalzinho do ano passado, quando ele foi lançado já como linha 2023, por conta das mudanças que ele recebeu para ficar mais barato. Sim, ele foi simplificado. E eu vou mostrar todas essas mudanças para você. E um outro detalhe, eu paguei a minha língua com este carro. Sim, eu que sempre fui um crítico feroz da Volkswagen por conta dos seus modelos, enfim. Eu vou contar para vocês no decorrer desse vídeo por que este carro aqui me fez pagar a língua e sim, você vai entender. Mas antes disso, deixa aí o seu like. Se você não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se, clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e curta as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e também no TikTok, @MotorDriverBR. Aqui na dianteira do Polo é onde você vê mudanças que deixaram ele mais parecido com o Polo europeu. Por exemplo, ele recebeu agora a nova logomarca da Volkswagen, que sim, teve alterações, né? Ela ficou aqui mais sofisticada, se assim podemos dizer. Ele ganhou também aqui uma nova grade, que tem este filete cromado, que vai aqui até a outra extremidade, além do novo para-choque também, que ganhou esses dois filetes cromados aqui. Mas ele perdeu o farol de neblina, né? E por falar em faróis, esses daqui são os novos faróis do Polo, que são Full LED, com luz diurna em LED também, que garante uma excelente iluminação para você à noite. E sim, ele tem aqui esses desenhos todos, mas não, a luz diurna dele fica bem aqui no cantinho do farol. Agora, a principal mudança, e que foi a que gerou mais polêmica na internet automotiva, está debaixo do capô. Sim, porque ele perdeu o motor 200 TSI e agora ele tem somente o motor 170 TSI, o mesmo motor que já equipou o Volkswagen Up, motor que entrega 109 cavalos de potência quando abastecida com gasolina e 116 cavalos de potência quando abastecido com etanol. O torque é igual, 16,8 kgfm a 1.750 RPM. E o câmbio também mudou. Se no Polo 200 TSI ele tinha um câmbio AQ 250, agora ele tem um AQ 160, que justamente foi calibrado para poder entregar o melhor desempenho com este motor 1.0 de 116 cavalos de potência. O câmbio é automático, tem 6 velocidades, tem opção Sport e também opção de mudanças manuais, tanto pela alavanca quanto pelas aletas atrás do volante. Olhando aqui pela lateral do Polo, você não vai notar muita diferença em relação ao que você já conhecia. Aqui ele permanece com este badgezinho Highline, permanece aqui com o repetidor de seta no retrovisor e também ganhou essas novas rodas de liga leve, com pneus 1.5 55 aro 16. E você nota aqui que o desenho dela, olha, tem aqui, mas ela é mais fechada, justamente para ampliar a eficiência energética. E aqui na traseira, que era algo que muita gente admirava, ele acabou perdendo. Pois é, ele não traz mais os freios a discos aqui na traseira. Uma perda? Sinceramente, não, porque ele continua freando muito bem. Mas isso foi necessário para que o carro pudesse acabar custando menos. E se na dianteira o Polo recebeu mudanças pontuais, aqui na traseira ele não mudou em absolutamente nada. Bom, na verdade ele recebeu sim algumas mudanças pontuais também, mas muito distante das que eram desejadas, que eram aqui as lanternas traseiras invadindo a tampa, tudo isso por conta de redução de custos. Então, as lanternas do Polo permanecem exatamente as mesmas, só ganharam aqui um novo desenho e uma nova disposição de luzes. Aqui o grafismo também das letras TSI mudou. E aqui o Polo veio para baixo do logotipo da marca, que antes ficava aqui na lateral, né? E agora veio para o centro. O para-choque também permanece sendo o mesmo que você já conhece e ele tem aí os sensores de estacionamento, ou seja, mudanças pequenas,
bastante pontuais para deixar o Polo um pouco mais atualizado. Mas o que me incomodou de verdade foi a abertura do porta-malas. Isso porque não tem nenhum botão aqui para você poder abrir, nem em lugar nenhum, nem lá dentro do carro. Na verdade tem dentro do carro, na central multimídia, e que o carro precisa estar ligado. Então o único jeito de você abrir, literalmente, a tampa do porta-malas aqui no Polo é pela chave, onde você vai ter que pressionar o botão que está nela. Chave presencial, tá? Embora ela tenha o canivete, é uma chave presencial, já que o Polo tem botão de partida. E aí você tem acesso ao porta-malas, que tem 300 litros de capacidade. Bom porta-malas dentro do segmento, né? Ele compete com o Hyundai HB20, Fiat Argo, todos eles têm a mesma capacidade. E o step fica aqui debaixo. Deixa eu levantar aqui a tampa. Não tem uso temporário, tá? Step full size, pneu 185/60 aro 15, diferente dos pneus de rodagem. E a roda aqui é de aço, mas olha, porta-malas bastante bem acabado, não tem absolutamente nada de lata aparecendo. E agora, vamos lá para trás, que eu quero te mostrar como é que ficou o espaço interno. Esse daqui é um ponto que eu queria mostrar. Sim, você notou que eu bati a tampa e ela não fechou, né? Não tenho o que fazer, eu tenho que novamente pegar a chave, fazer a abertura, guardar a chave no bolso e aí sim fechar corretamente a tampa. Podia ter pelo menos um botão, resolveria boa parte do problema. Vem aqui. O Volkswagen Polo, desde o seu lançamento, aqui não muda nada, obviamente, ele tem 2,56 m de entre-eixos. E olha só, banco dianteiro está ajustado para mim, eu tenho 1,90 m de altura e minha situação é essa, olha. Um dedinho para encostar aqui no banco dianteiro, exatamente na posição que eu dirijo, tá? Aqui, olha, nós temos plafonzinho de luzes, tá? Que basta que eu clique aqui, como a porta está aberta, então ele já está aceso, mas basta que eu clique aqui para poder acender as luzes de leitura, tá? E o acabamento do carro aqui, plástico rígido por toda a porta, maçaneta aqui na cor prata, aqui também plasticão, tá? Não tem nenhum acolchoadinho, nada de nada aqui. Nós temos encosto de cabeça para todos os ocupantes, temos aqui também cinto de 3 pontas, temos o Isofix, que é o sistema de fixação de cadeirinhas infantis, e aqui nós temos o banco do Polo bipartido no formato 60/40, tá? E aqui, olha, nós temos saída de ar com a possibilidade de você fazer somente abertura e fechamento, tá? E ajustar aqui a veneziana para o fluxo do ar. E temos ali embaixo, veja só, 2 portas USB do tipo C, ou seja, quem não tiver o cabo, aí tem que arrumar um cabo USB tipo C, mas tem aqui as 2 entradas para que ninguém fique sem bateria no smartphone. Já aqui na frente, o Volkswagen Polo mudou, e sim, mudou para melhor. Olha só, nós temos aqui o painel do Polo, plástico rígido, tá? Não muda absolutamente nada, mas é um plástico que inspira boa qualidade, tá bom? E não tem absolutamente nada desencaixado aqui no painel. Tem até, olha, esse aplique plástico aqui que lembra a fibra de carbono, tá? Aqui nós temos a central multimídia, que é a Volkswagen Play. É uma central bastante responsiva, bastante boa. Olha, você vê aqui o Android Auto conectado, né? E aí eu tenho aqui, quando eu aperto na casinha, eu tenho justamente todas as informações que eu preciso aqui. Tem os aplicativos também da Volkswagen Play. Uma tela bastante intuitiva, muito boa de ser utilizada. Aqui você tem o comando de abertura do porta-malas, que honestamente eu não sei exatamente para que serve, porque com a ignição ligada como eu estou agora, ou com o carro ligado, quando eu clico, ela não tem função, ela não abre a tampa do porta-malas. Eu só consigo abrir com a ignição desligada, e quando eu desligo, veja só, ela some, tá? Ali, e aí eu saio do carro, ela vai desligar a tela, e aí o botão desaparece. Pois é. Eu não consegui entender direito qual que é
esse comando, mas eu só consigo abrir efetivamente pela chave, tá? Chave que é presencial, deixa eu religar aqui a ignição do carro. Ok, tudo religado, tá? E aí então, eu tenho aqui o botão para fazer a abertura do porta-malas, o botão para eu desligar os alertas aqui desligar o alerta aqui os sensores, né? O som dos sensores, desligar o stop start e aqui as configurações, onde eu tenho uma série de parâmetros aqui para poder mexer. Tem configurações, eu tenho sistema, eu tenho carro, eu tenho mídia, eu tenho apps, eu tenho aqui as notificações, ou seja, a central multimídia ela funciona perfeitamente bem. De fato, uma bela central multimídia que a Volkswagen tem aqui e de fato muito funcional, muito boa mesmo, tá? Aí eu retorno aqui para a tela do Android Auto. Detalhe, o Android Auto não precisa estar conectado, tá? Tanto que, ó, meu telefone está aqui, né? Não está, na verdade, está espetado num cabo, mas está espetado num power bank, né? Porque aqui nós temos o carregador por indução também, tá? Então, tudo aqui funciona muito bem. Aqui nós temos saídas de ar, o botão do pisca-alerta e também os avisos aqui de airbag de passageiro, tá? Aqui embaixo nós temos o sistema do ar-condicionado, que ele tem aqui uns comandos touchscreen, tá? Então, olha, para eu aumentar, eu posso ou vir aqui clicando, tá? Ou eu posso simplesmente só arrastar o dedo, que ele faz a mudança da velocidade. O mesmo vale para a temperatura, tá? Eu posso só vir clicando aqui ou simplesmente vir arrastando o dedo, que ele vai subindo a temperatura aqui, tá? Eu prefiro botões físicos, tá? Mas esse sistema aqui, ele ainda é melhor do que, por exemplo, um sistema todo concentrado na central multimídia. Então, de fato, funciona bem e ele não tira tanto a distração do trânsito quando você está andando com o carro, tá? Aqui eu tenho o botão para eu definir o fluxo do ar, botão de recirculação, ligar o ar-condicionado, térmico traseiro e o ar-condicionado máximo para desembaçar os vidros dianteiros. Aqui eu tenho carregamento por indução, temos aqui duas portas USB do tipo C, então são 4 portas USB aqui no Polo, o que é muito bom, tá? E aqui o botão para ligar e desligar o carro, gosto desse botão aqui também, não acho problema nenhum ter esse botão. E aqui nós temos a alavanca que tem aqui as posições parking, ré, neutro, drive e sport. E aqui o mais e menos, tá? Por quê? Porque quando eu venho aqui e ponho para drive, você nota que ali ele foi para o D1, né? Se eu só ponho para baixo a alavanca, ele vai para o S1. E quando eu puxo a alavanca para a direita, eu tenho aqui o modo manual, onde eu tenho ali no painel o M1 e aqui também eu posso reduzir marcha e aumentar marcha, tá? Então funciona super bem aqui esse câmbio, eu vou falar bastante dele na hora que eu estiver andando. E aqui, deixa eu tirar esta parafernália, aqui tem parafuso, tem um monte de coisa aqui no porta-copo. O porta-treco foi feito para isso, né, gente? Então a gente tem que aproveitar para utilizar. Nós temos aqui tomadinha 12 volts, 2 porta-copos. Temos aqui o baúzinho que permite que você possa carregar pequenos objetos. Retrovisor fotocromático, sim, veja só vocês, retrovisor fotocromático, aqui o plafond de luzes, tá? Eu não vou conseguir apagar, justamente porque eu tô... Ah, consegui, olha. Tô com a porta aberta ali, mas eu consegui apagar. Mas quando eu deixo aqui na posição retinha, eu tenho as duas lâmpadas acesas e quando eu coloco para cá, eu acendo a luz de leitura de um lado ou do outro, tá? Porta-óculos aqui, para você deixar os seus óculos, muito bom. Aqui nós temos espelhinho com iluminação no teto, o que é bastante legal também. E aqui na porta nós temos um acabamento aqui igual ao do painel, temos aqui a central de travamento das portas. Aqui nós temos o acabamento totalmente em plástico rígido, tá? Nessa parte aqui. Na parte de baixo nós temos aqui um tecidinho e olha só, estofado, coisa que nunca teve no Polo, hein? De fato, muito bom. Aqui nós temos trava dos vidros traseiros, os 4 vidros elétricos, que são de um toque, e aqui retrovisores elétricos com a função tilt down, tá? Se eu deixar ele para a direita aqui e colocar ré, o espelho do passageiro rebate, né? Ele vai para baixo justamente para que eu possa visualizar a roda. E aqui eu tenho os comandos do acendimento automático dos faróis e aqui o ajuste
do facho dos faróis, tá? O ajuste de altura do facho dos faróis. E aí chegamos então ao volante aqui do Volkswagen Polo, olha só, volante idêntico ao do Volkswagen Nivus, tá? Então aqui deste lado eu tenho um menu, onde eu vou comandar as funções ali no Active Info Display, que é uma tela de TFT, que eu já vou falar dela. Então aqui eu tenho o botãozinho para o OK Google ou e aí Siri, aqui eu tenho visualizações, aqui eu vou, calma aí que o OK Google ativou aqui, e aqui eu tenho todo um botão onde eu vou comandando os menus, tá? Deste lado aqui eu tenho o botão do controle de velocidade de cruzeiro e também o botão de volume do rádio, tá? Então eu posso movimentar aqui o que eu quiser da central multimídia, aqui eu posso avançar ou retroceder as faixas. Aqui nós temos as aletas atrás do volante, para você aumentar a marcha e para você reduzir. Aqui chave de seta, aqui a chave de seta. E também aqui nós temos o limpador de para-brisa, que sim, é automático e funciona muito bem. Basta você deixar ativado, que quando começar a chover, como é o caso que vai acontecer já já, ele vai fazer a ativação. E chegamos então aqui à tela principal do carro, o Volkswagen Active Info. E aí, aqui nós temos do lado esquerdo temperatura do radiador, do lado direito aqui combustível, velocímetro, conta-giros e aqui todas as informações. Porém, quando eu clico aqui no botão View, eu tenho aqui algumas mudanças, olha só. Ele vai fazendo aqui as mudanças. É que aqui, como eu estou com a porta aberta, não estou com o carro ligado, eu vou ligar o carro aqui para poder melhorar isso, que aí fica melhor, né? E aí eu posso clicar aqui no View e aí eu tenho essas informações todas. Então eu tenho longo prazo, velocidade média, consumo médio, tempo de viagem, percurso. Quando eu passo para o lado, eu tenho aqui os podcasts que eu estou ouvindo, a música que eu estou ouvindo, aqui Android Auto, o status do veículo, né? Portas abertas, nós temos aqui a porta do passageiro aberta com a minha câmera e aí então eu tenho novamente aqui. Quando eu volto, clico novamente no View, eu tenho outro tipo de informação, na verdade uma outra disposição, e clicando no View novamente ele volta para o painel normalmente, tá? E aí eu posso vir aqui fazendo essas mudanças e tendo informações do que eu quiser aqui. Então eu tenho vista geral, tenho autonomia, velocidade, temperatura de óleo, trip, consumo, tenho tudo que eu preciso aqui. E aqui, olha, na central multimídia eu consigo mudar, tá? Aqui, olha, tá aparecendo marcha e velocidade. Eu consigo alterar o que eu vejo aqui no meio, tá? Consigo alterar, então eu posso deixar trip e consumo. Eu posso deixar uma série de informações. A tela aqui é bastante responsiva e te dá bastante possibilidades. De fato, muito bom aqui de operar o Active Info Display junto com a central multimídia AVW Play. Então, tudo aqui funciona muito bem de fato. Mas eu tenho certeza que você quer saber como é que esse carro anda, né? Pois é, vamos levar ele então para a rua, porque aí eu vou te contar tudo o que eu achei aqui do novo Polo com motor 170 TSI. E andando aqui no Polo, bom, eu vou te falar que eu tô surpreso com algumas coisas neste carro aqui. A primeira delas, posição de dirigir. Como a posição deste carro é boa. Sim, muita gente criticou o fato dos bancos terem se tornado inteiriços, né? Com o encosto aqui junto, o encosto de cabeça junto com o encosto do banco. Não vejo problema algum nisso, muito pelo contrário, vejo de uma forma natural. Até o Onix fez isso e ninguém reclamou, né? Tudo bem, alguns compararam com o Chevrolet Chevette, mas isso não vem ao caso. Mas isso não torna a posição de dirigir aqui no Polo ruim, muito pelo contrário, porque o banco apoia bem, tanto as costas quanto as pernas. E o que nós temos aqui é um banco que tem ajuste de tudo que você precisa, tá? Você tem aqui ajuste de distância do assento, tem ajuste do encosto, tem ajuste de altura, tem ajuste de altura do cinto de segurança também, além de você ter ajuste de altura e de profundidade do volante. Então tá fácil de você encontrar uma boa posição para dirigir aqui. Isso não é problema algum. Mas enfim, como é que este carro anda tendo perdido potência? Pois é, você se lembra que até 2021
linha 2022, né, 21-22, o Polo dispunha na linha do modelo 200 TSI, que trazia um motor de 128 cavalos de potência no etanol, um torque de 21,4 kgfm, um torque bastante bom para um carro relativamente leve como é o Polo, o peso está aqui no lettering para você. E aí ele perdeu potência, ficou com 109 cavalos de potência na gasolina e 116 cavalos de potência abastecido com etanol, isso tendo 16,8 kgfm de torque em ambos os combustíveis. Isso fez com que o Polo ficasse mais lento? Ficou, ok, fez sim. Mas ele ficou ruim de dirigir efetivamente? Não, pelo contrário. O câmbio, ele é de 6 marchas, tá? Ele é um câmbio que não é o câmbio que estava no de 128 cavalos e veio para cá. É um câmbio que ganhou novas relações. É um câmbio novo. Não é o mesmo câmbio do 200 TSI, é um câmbio próprio para o 170 TSI. Ou seja, você tem aqui o mesmo motor que já equipou o Volkswagen Up, com suas atualizações, obviamente, e um câmbio de 6 marchas totalmente renovado para que você possa tirar o máximo deste carro aqui. E é legal porque, olha, um câmbio bastante moderno, né? Inclusive, para você mudar para a função Sport, basta você trazer a alavanca para baixo, e para você mudar para o manual, basta jogar a alavanca para a direita, que aí você pode mudar as marchas aqui nas aletas atrás do volante, ou então pela própria alavanca, puxa para trás, você reduz marcha, empurra para frente, você aumenta, o contrário do que acontece nos carros de competição. Então, você tem aqui um câmbio que é diferente do que um carro de competição, onde você aumenta puxando para trás e reduz empurrando para frente. Mas isso não desabona em absolutamente nada ao carro. O que me chamou a atenção aqui é de como esse carro está bem acabado, tá? E não adianta você falar, ah, mas o Volkswagen tem um acabamento pior do que os seus concorrentes. Não, é tudo plástico, é tudo plástico. E, gente, eu não estou defendendo a marca, eu sempre fui um crítico muito grande da Volkswagen, principalmente no quesito acabamento. E não tem nada de errado aqui. Ok, você pode não gostar da textura, você pode não gostar de alguns detalhes, mas ruim o acabamento efetivamente não é. Está longe disso. Dentro do que o carro se propõe a ser e dentro do que ele se propõe a entregar, o acabamento está correto. Arremates bem feitos, não tem nada aqui desencaixado, nada com rebarba, muito pelo contrário, está tudo muito bem encaixadinho aqui. Essa central multimídia, ela de fato é um diferencial, ela entrega muito mais até do que você precisa utilizar. O Active Info Display também entrega muito, então você tem aqui uma série de recursos legais, porém existem os pênaltis. Meu amigo, existem os pênaltis. Por exemplo, esse volante aqui, ele é exatamente o mesmo volante do Volkswagen Nivus. Então, você tem aqui este botão, que é do ACC, o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que quando você clica nele, aparece no painel botão sem função. Pois é, poderia ter deixado um botãozinho cego aqui, sem botão nenhum, né? Ficava algo que gerasse menos crítica, tá? Porque obviamente não é algo legal, tá? Outra coisa aqui, como eu falei, né? O botão do porta-malas, efetivamente ele não serve para nada aqui na multimídia, porque você só consegue abrir com o carro desligado, porta aberta e a chave. Então não tem por que ter esse botão aqui, efetivamente. Mas por outro lado, ele é um carro gostoso de guiar. Muito gostoso, o motor é esperto, o câmbio conversa bem com o motor, tudo aqui se conversa muito bem. Tem essas falhas, ok, perfeito. Muita gente criticou a questão de ter perdido o freio a disco traseiro. Tudo bem, o carro continua freando normalmente. Você não vai levar o carro para uma situação de pista. E ainda que leve, você não vai ter problema de fading no freio. Você não vai fadigar o sistema, tá? A não ser que você abuse do freio o tempo todo. Mas numa descida de serra, como vai ser utilizado esse carro, onde você vai ter freio motor, você não vai ter problema nenhum em relação a isso, tá? Fiquem tranquilos. Porém, muita gente vai criticar, porque o carro tinha que ter o freio a disco. Tudo bem, até concordo. Eu sempre acho melhor ter o freio a disco. Mas não,
isso não gera nenhum problema relacionado à sua segurança. E por falar em segurança, nós temos aqui, além do freio ABS, né, já que estamos falando de freio, que é um sistema obrigatório desde 2014, nós temos aqui airbags para motorista e passageiro e também airbags laterais. Não temos aqui airbags de cortina, ou seja, nós temos aqui 4 airbags, o que está de bom tamanho, atende à legislação e mantém o Polo com um bom nível de segurança no Latin NCAP, que, salvo engano, ele conquistou novamente as 5 estrelas por conta de ele ter controle de tração de estabilidade, dele ter um assistente de partida em rampa e todos os sistemas que ele tem aqui, tá? Então, de fato, o Polo segue sendo um carro muito competente no que ele se propõe. Suspensão, eu gostei, hein? Caramba! Como esse carro é bom de suspensão. Suspensão firmezinha, não deixa a carroceria rolar por nada, faz com que o carro entre em curvas, mesmo que você abuse bastante, sem dar dor de cabeça nenhuma e sem dar susto. Tudo isso é algo muito legal, torna ele divertido, de fato. Torna ele um carro muito gostoso para você utilizar no dia a dia, porque a suspensão, embora ela seja firme, ela não é dura. E isso é um ponto que tem que ser levado em consideração. Ela absorve muito bem os impactos e a Volkswagen sabe muito bem fazer suspensão, né? Tá aqui no Brasil desde 1959 com a velha senhora Kombi e tá aí no Brasil fazendo carros, sempre trazendo lançamentos aí para o mercado. Então é uma suspensão muito competente. A Volkswagen sabe muito bem como é que é o nosso solo lunar aqui no Brasil, então ela sabe fazer uma suspensão de fato muito boa. O carro faz muita curva, o carro anda muito bem. O único senão é por conta da altura em relação ao solo do Polo, que a frente, vez ou outra, vai raspar numa valeta, vai raspar numa entrada de garagem. Então tudo isso você tem que ir mais devagarzinho. Não adianta você querer entrar como se tivesse no SUV, que não vai dar certo. Tá? Você vai acabar raspando a frente do carro, mas também é difícil de raspar, tá? Só quando você leva o carro em valetas muito profundas ou tenta entrar em garagem muito íngreme, aí sim você tem um problema de raspagem, mas não é algo corriqueiro não. Por exemplo, em lombada no meio do carro, não senti nenhuma raspagem, então dá para você utilizar o Polo tranquilo no dia a dia. O cluster traz todas as informações que você precisa, né? Inclusive a informação de consumo, que por falar em consumo eu estou surpreso. Eu preciso falar, porque o Compact, eu estou abastecido com etanol, tá? Combustível que eu estou utilizando nesse momento aqui. E o Compact diz que este carro faz 8,4 km por litro em trajeto urbano e 10,9 em trajeto rodoviário, abastecido com etanol, que é o combustível que eu tenho aqui no tanque. A minha velocidade média foi de 25 km por hora, ou seja, uma velocidade média ruim, porque eu utilizei o carro muito aqui na cidade e o tempo inteiro com o ar-condicionado ligado, tá? E o meu consumo, 8,8. Não tá nada ruim, não tá nada ruim, eu tô fazendo acima do que o Compact declara, coisa que é difícil, hein? Você que acompanha aqui o Motor Driver sabe que é muito difícil de eu fazer o consumo acima do que o Compact diz, e eu não faço isso testando o carro para cima não, muito pelo contrário, eu utilizo o carro em situações normais de uso, com ar-condicionado ligado, rodo na cidade, se tem que esticar eu estico, se não tem eu não estico, eu ando literalmente como você utiliza o carro no seu dia a dia, tá? Então, de fato, o consumo aqui tá bem interessante. Nós temos aqui também como trunfo para poder economizar um pouco mais de combustível o sistema Stop Start, que é um sistema que muita gente não gosta e acaba deixando desligado, mas eu deixo sempre ligado, até porque ele dá uma economia, né? Com o preço do combustível é bom. Então nós temos aí para cada 10 tanques de combustível a economia de 1, então estamos falando de 10%. Então nós temos aqui um carro bastante competente para utilizar no dia a dia. Quer saber, né, por que eu paguei a língua? Eu te conto. E esse daqui é o Volkswagen Polo 1.0 170 TSI 2023 na sua versão Highline. E você quer saber o porquê que eu falo no começo do vídeo que eu paguei a língua com esse carro, né? Pois é, eu tinha bastante ressalvas com os modelos da Volkswagen pós 2015, ali mais ou menos. Eu comecei a achar que a Volkswagen começou a pecar demais em questão de acabamento e construção dos seus carros. E o Polo tirou essa má impressão que eu tinha.
De fato, é um carro muito bem construído, um carro sólido, gostoso de andar. Esse motor 1.0 170 TSI, tudo bem, ele ficou mais fraco, mas não ficou ruim, muito pelo contrário. É um motor que ainda assim mantém o carro esperto, econômico, um carro que anda bem, que entrega exatamente o que ele se propõe, que é ser um carro bom para você dirigir na cidade, com economia de combustível e com aquele torquezinho quando você precisa fazer uma ultrapassagem ou precisa até dar uma puxada mais forte em qualquer situação. De fato, o Polo me surpreendeu. Sim, me surpreendeu. Carro muito gostoso de guiar, carro confortável, uma suspensão muito bem ajustada que, olha, simplesmente adorei, embora ele raspe demais, mas por conta da característica do carro e por conta das ruas brasileiras, não é um defeito de projeto jamais, mas sim um carro que me chamou bastante atenção. E muito completo, né? Um carro que tem um porta-malas na medida, um carro que tem um bom espaço interno, é bem equipado. Essa central multimídia é simplesmente muito boa de usar, ela tem uma série de funcionalidades que você nem usa isso tudo no dia a dia, mas sim está lá. O painel também é bom, permite uma boa visualização. De fato, o Polo me surpreendeu e sim, eu paguei a língua bonito quando eu peguei este carro. Curtiu esse vídeo? Então deixa aí o seu like e se você não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se e clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e curta as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e também no TikTok, @MotorDriverBR. E ó, forte abraço para você, até o próximo vídeo e deixa um comentário aí se você concorda comigo tudo sobre o que eu falei aqui do Polo. Abraço!